Graça e a paz do Senhor esteja com todos, aleluia. Nós estamos aqui nesse domingo com a nossa palavra de reflexão. Uma palavra que vai edificar a tua vida, que vai trazer para você a condição de você enfrentar essa semana, porque sabemos que muitas e muitas coisas foram planejadas e muitas vezes nesse planejamento dessa semana não aconteceu. Então, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Ele quer trazer para nós que nós podemos até fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para aquele que teme a Deus, para aquele que está na presença de Deus. E os dias não têm sido fáceis. Nós sabemos que na mudança que está havendo em todo o sistema, nós estamos sofrendo. Nós estamos muitas vezes incapazes, muitas vezes nós estamos preocupados, ansiosos, perguntando para nós mesmos como que será se algo não acontecer de novo. Mas independente de tudo aquilo que está acontecendo com você, à sua volta, ao seu redor, na tua empresa, na tua casa, com a tua família, com a tua namorada, com o teu marido, na igreja, com os irmãos, com amigos, seja lá o que for, você pode ter certeza de uma coisa. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E se as coisas estão chegando ao pé que estão chegando, porque nós precisamos começar a enxergar aquilo que Ele realmente tem para mim e para você. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas dentro da nossa vontade, na medida do nosso recurso, e nós damos com a cara na parede e não temos a humildade de voltarmos e pedirmos perdão primeiramente para Deus. Porque para o próximo é dever nosso pedir perdão. Mas pedir perdão para Deus, porque Ele todos os dias, diz no Salmo 23, que a misericórdia dEle nos alcançará todos os dias da nossa vida. E nós sabemos que Ele é fiel e tem nos guardado. Quantas situações você, se pudesse relatar agora comigo, se você estivesse ao vivo comigo, você iria trazer das condições que você atravessou, que você passou, e que muitas vezes você não teve força de resolver sozinho. Precisou da ajuda de um pastor, de um amigo, de um advogado. Situações essas que nos coloca em xeque, nos faz ficarmos contra a parede. E quando não temos os nossos recursos próprios, nós começamos a miserizar. Nós começamos a degladiar tudo que está à volta, porque essa empresa, porque esse marido, porque essa esposa, porque esse pastor, porque essa igreja, porque o mundo, porque eu, e você se revolta com toda a situação. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E nós não estamos falando nem de governo presidenciável, não. Nós estamos falando do sistema que está sendo colocado para que eu e você entre num colapso emocional. Essa semana eu ouvia alguns psicanalistas, psicólogos, dentro de um congresso, eles comentando que nunca houve uma necessidade tão grande do que está acontecendo no mundo. No mundo. Com pessoas, com adolescentes, com idosos, com bebês e também com animais. Agora eu te pergunto, o que nós podemos fazer para reverter essa situação? No mundo, não podemos fazer nada. Mas eu posso cuidar do meu mundo, a minha bolinha, aquilo que está à minha volta. E eu posso mudar essa situação. E eu vou te ensinar como. Eu posso mudar a situação da minha família quando eu me coloco no centro de todo esse querer realizar e coloco um trono nesse centro para que Jesus venha falar ao teu coração o que você deve fazer. Como você deve agir. E quando nós olhamos, é uma coisa assim, terrível. Quando você olha para um bebê e a mamãe pede uma oração e o bebê está estressado. O bebê fica irritado.
O bebê não quer mamar, o bebê quer chorar, o bebê se debate. E tudo isso começou dentro do quê? De uma gestação que outrora foi, muitas e muitas vezes, até, sabe, sofrida. Porque uma mãe teve uma série de problemas e não soube aí como retratar cada situação. E quando nós ouvimos uma palavra que nos desmerece, numa simples conversa, ou num simples churrasco, ou numa pescaria, ou numa viagem, e aquela palavra fica te martelando ali dia e noite e dia, e você começa a trazer para você, eu não mereço mesmo, porque eu não tenho valor, ninguém olha para mim, ninguém sabe o que eu sou, o que eu significo, e daí você se volta, sabe, de uma forma tão cinza, que você não começa mais a ter alegria, não ter mais a felicidade de estar vivo. Eu ouvi agora de pouco um apelo de uma pessoa orando, porque o médico a condenou a dias de vida. Ela lutando desesperadamente contra um câncer. E o médico deu para ela o diagnóstico, agora o último diagnóstico, que infelizmente ela está já entrando já em falência de órgãos. E agora eu trago essa situação de um pedido de oração que o pastor me foi feito agora há pouco, para mim e para você. Qual é teu problema mesmo? O que é que você está tendo tão desesperador que não possa esperar pelo amanhã? Essa mulher, se ela não tiver o milagre de Deus, ela não tem o amanhã, ela tem o hoje. E muitas vezes nós fazemos planos para o amanhã somente e nos esquecemos de hoje, porque hoje eu posso beber, fumar, mentir, enganar, fazer tudo aquilo que eu tenho de coragem, tudo que eu tenho de vontade, e depois a gente se preocupa como que nós vamos resolver os problemas. Isso chama-se falta de caráter. Isso falta a falta do centro do caráter de uma pessoa, seja ele tanto homem, mulher, criança. E nós estamos assim, sem condições de buscar armas. Os médicos nunca se foi vendido tanto sonífero. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. A ansiedade traz o medo traz o síndrome do medo. O síndrome da ansiedade faz você comer, não deixa você dormir, ou você come demais ou você come de menos, você não dorme, você não tem, os seus olhos estão estatalados, você não tem aquele semblante angelical, aquele semblante onde você pode se dizer assim, hoje eu estou bem. Por quê? Eu estou falando isso. Isso em todos os lugares e todas as formas, as pessoas totalmente ligadas, as pessoas com internet na mão, as pessoas não se ouvem, as pessoas não se cumprimentam nas filas. Hoje eu estava numa fila de um supermercado observando como é que as pessoas estão se comportando. Mal, elas se cumprimentam. E quando você encosta em alguém, a pessoa olha para você querendo já tirar satisfação. O desculpa não faz mais parte do nosso cotidiano, o perdão então piorou. A gentileza não sabemos aonde está escondida. E eu te falo, tudo isso é normal? Não. Porque nós vivemos num mundo de medo. Nós vivemos num mundo onde as situações nos geram e nos preparam para termos medo. Nos condicionam a termos medo em todos os ângulos daquilo que nós fazemos. Nós olhamos as manchetes, ficamos aterrorizados. Nós olhamos as notícias, não estou falando de catástrofe, não, naturais. Eu estou falando do ser humano, do que o ser humano é capaz de fazer. Do que o ser humano, a bestialidade do ser humano está acontecendo nos dias atuais. E nós achamos tudo isso normal. E tudo isso nos agride, vou te dizer agora de que forma? Através desse meio de comunicação que eu estou falando com você. Quando você clica, você vê, você já está tão acostumado a ver tragédia, tantas coisas ruins que têm acontecido que você acha tão normal e você passa para cima ou passa para baixo. Afinal de contas não é com você, mas você está fazendo parte de tudo isso. Porque não muito longe de nós,
Nós estamos à mercê de qualquer coisa que possa nos acontecer, se não for pela misericórdia de Deus. E eu quero falar de uma pessoa aqui, nesse momento de reflexão, que ficou com medo. Em 2 Crônicas 20, versículo 1 está dizendo assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos neonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então viram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, eis que é em Edi, que é uma cidade nova. Então Josafá, olha só a condição, teve medo e se pôs, agora vem a solução, a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Um rei. Ele ficou atemorizado porque vieram de todos os lados, dizendo que haveria uma peleja muito grande contra ele, porque eles queriam destruí-lo. Porque ele tinha tomado algumas decisões, principalmente, sabe, de reconstruir muitas coisas que foi deixado de outros reis passados. E aqui, essa grande multidão vinha do mar, e era a Síria. Vinha para destruir. O inimigo, quando ele determina alguma coisa contra você, não pense em você que ele vai ser bonzinho. Ele quer te arrancar, ele tem todo o tempo do mundo para te arrancar tudo aquilo que você conquistou. Ele tem todo o tempo do mundo para desmerecer a sua pessoa perante pessoas e perante Deus. Ele tem todo o tempo do mundo para fazer de você uma vítima, para ficar todo dia se mesilezando. Como eu não sirvo, eu não sou. Sabe quando você miseriza? Sabe o que você está fazendo? Você está denigrindo a imagem e semelhança de Deus. E é tudo o que ele quer. E aqui, quando chegou essas notícias para o rei Josafá, o que o rei Josafá se sentiu? Pequeno. Porque é grande multidão, e nós sabemos que naquela época eles não mediam esforço para poder conquistar as terras, pegar as mulheres, pegar as crianças para escravos. Nós conhecemos a história e sabemos, mas só que quando Josafá sentiu medo, esse medo que eu acabei narrando desde o início da live até agora, do que nós somos, ou melhor, vamos colocar melhor, ou nós estamos sendo expostos a cada dia, a cada situação, para esse medo. E ele apregoou um jejum em todo Judá. Olha o que fala a seguir. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus nosso, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. E nós sabemos a história. Que Deus enviou um anjo e destruiu todos os inimigos. Só que aqui ele fez uma exaltação a Deus. Ele fez um clamor a Deus, como Davi fez um clamor a Deus. Quando ele estava para ser preso pelos seus irmãos e pelo rei Saul. Ele estava à beira de uma morte. Davi tinha toda a estratégia para poder ter matado seu sogro, mas ele não o fez. Mas, ao contrário, Saul e seus irmãos queriam ele morto. Porque quando você está vencendo, quando você está sorrindo, quando os teus olhos estão brilhando, quando você está alegre, não porque você tem dinheiro na conta, você pode não ter um vintém, mas você está na paz, você está com Deus, você está na presença dele, você incomoda. E a começar de pessoas que estão à nossa volta, que batem nos nossos ombrinhos, você traz irritação. Porque as pessoas perguntam entre si, entre as entrelinhas, como falam as histórias e os contos, como é que ele consegue e eu não? Por que é ele e eu não? Por que Deus ele tem e eu não tenho? Por que ele faz e eu não faço? Aqui, quando Josafá sentiu medo, ele viu o peso da responsabilidade que estava sobre os ombros dele. E aqui eu deixo uma advertência para você, quando você sentir medo,
Deus está trazendo para você uma advertência de você buscá-lo, porque o medo faz parte das nossas emoções, como a alegria, como a tristeza, mas nós não podemos deixar que este medo venha tomar forma, porque ele começa pequenininho, ele começa de uma pontinha, de uma esfera, de ponta de caneta esferográfica, e ele começa a crescer a cada dia, e quando você vê, se tornou um gigante tão grande, que você não vai conseguir domá-lo ou vencê-lo, se não for debaixo da graça de Deus. E Josafá estava nesta situação, porque quando ele soube que vinha uma grande multidão, ele foi buscar ao Senhor, porque ele sentiu medo, e ele sabia que o medo dele tinha solução. E quando ele se colocou em pé perante a congregação de Judá e Jerusalém, ele disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu o Deus do céu? E o que você faria para Deus agora? Falaria agora para Deus? Quantas coisas têm vindo sobre você? Quantas pessoas nesse início de ano perderam o ente querido, perderam o carro, foram assaltados, sofreram acidente? Tantos que não resistiram a doenças, outros que ficaram viuvez e tantas coisas. E você teve medo disso, medo daquilo, quando você ouve. E aí? Quando você sente medo, o que você faz? Você se esconde? Você dialoga com um ser superior a tudo que nós podemos ter na terra? A palavra de Deus fala que foi deixado um mediador entre eu e Deus, que chama-se Espírito Santo de Deus, que conhece o teu jeito, o seu gesto, suas vontades, seus desejos de fazer as coisas, tanto as certas como as erradas, porque nós sabemos que tudo na nossa vida tem um ciclo, para cima, para baixo, e todo esse ciclo é que vai concluir aonde você quer chegar. Muitos não chegarão. É triste dizer isso. Muitos não alcançarão aquilo que um dia Deus falou: tu é vencedor. Sabe por quê? Porque falta coragem. Como Josafá, perante toda a nação dele, reuniu Judá e Jerusalém, eram duas nações, e se colocou de pé e pediu que todos eles consagrassem a Deus, fizesse um jejum, se prostrou, ele se rendeu ao Senhor. E nós muitas vezes não queremos nos render a Deus. Nós achamos que somos e nós não somos nada. Nós achamos que temos e não temos nada. Não levaremos nada daqui, porque nada é nosso. O que nos cabe agora é esse dom da vida, ó, que é uma linha, faz assim, ó. Acabou. E aí? O que você teria para falar? Ah, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nada, você não tem nada, a não ser a graça de Deus, da presença, que te fará, quando você for chamado e a tua senha for chamada, você terá certeza com quem você vai ficar, com quem você quer ficar. Porque esta vida aqui tem continuidade na eternidade. Esta vida aqui de presença de Deus não vai ficar só aqui. Ela terá uma continuidade para aqueles que buscam de todo o coração. E ele fez. Não és tu que domina sobre todos os reinos e os povos? Deus está dominando sobre tudo e sobre todos. Então você pega esse medo que você está tendo aí, de situações, decisões que você vai ter que tomar, coloca na mão do Senhor. Dobra teu joelho no teu quarto, como Ele manda, e fala com Ele como eu estou falando com você agora. Conta para Ele o que você precisa falar. Conta para Ele. Se tem que confessar pecado, confessa. Se tem que liberar perdão, libera. Se tem que pedir perdão, peça. Mas fale para Ele: não quero mais, Senhor, ficar nessa situação. Esse medo não faz mais parte daquilo que eu programei e determinei para mim vencer nessa terra. Seja você da idade que for. Porque está dizendo assim: na tua mão está a força e o poder. E não há quem possa resistir. Então nós estamos falando de um Deus poderoso, que por amor a nós, Ele entregou seu Filho para que pudesse morrer naquela cruz, para que hoje eu pudesse estar aqui, para dizer para você: tem jeito, dá conta, é só você se render, como o rei Josafá fez aqui. E eu queria falar um pouquinho, não só do rei Josafá, mas do Miqueias, do profeta Miqueias, em 7:7, que diz assim: ele, quando ele viu que o povo não queria nada, não queria ouvir, e ele sabia que a destruição estava à porta, e ele
Fala que eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Olha a condição desse profeta. Quando ele falava o que Deus mandava, as pessoas batiam de frente e não queriam ouvir. Quantas vezes você já ouviu uma palavra que você teria que ter se consertado, resolvido algumas situações, mas você fala, amanhã eu dou um jeito. Mas o amanhã pode ser tarde demais. Talvez você não tenha oportunidade. Não porque você vai morrer, mas talvez a situação pode se agravar e você não encontre mais essa pessoa. Você talvez não fique mais onde você está. Talvez você mude. Tanta coisa acontece. Quando Deus vira a chave, você não sabe o que vai acontecer. Agora, quando você está com Deus, Ele fala lá em Jeremias 29:10. Eu, Deus, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Maria, João, José. E aqui, Miqueias, que estava atravessando uma dureza do coração do povo, diferente de Josafá, que colocou todo mundo para orar e para jejuar, para que Deus pudesse ouvir, porque a palavra fala que aqueles que se rendem a Deus, se prostram na presença dele, ele jamais abandonará e deixará de lado. E quando ele fala, e o meu Deus me ouvirá, ele estava dando para ele estava dizendo para a alminha dele, ele estava dizendo para os inimigos espirituais dele, porque você não luta contra carne nem sangue, não é pessoas, é contra potestades, sabe? Contra potestades que querem tirar você do seu foco para que você não vença. E ele estava ali afirmando, e Deus me ouvirá. Sabe, pessoas querem viver o momento, mas esse momento te levará, sabe, para uma sepultura. Tanto de morte morrida, como morte mesmo enterrada, como morte espiritual. Como que você fala isso, pastora? Falo, com firmeza. Você deixará de ter esperança, longanimidade, fé, determinação, bom ânimo, que são os frutos que Deus deixou para nós desfrutarmos aonde? Aqui, na terra. Esses são os frutos que ele deixou para nós desfrutarmos aqui, com a ajuda do Espírito Santo, porque o Filho dele selou naquela cruz. Está tudo consumado. Miqueias declarou com essa ousadia que somente o Senhor poderia acertar aquilo que estava errado. Não tente você acertar sozinho. Não. Sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer estar do teu lado. Ele quer pegar pela tua mão e te dizer, venha, você é capaz. Eu estou com você, não te deixo e não te abandono. Ele orou para que Deus continuasse a consolar aquele povo e ajudar aquele povo. Sabe para quê? Porque ele estava olhando para o porvir. Ele não estava olhando para a situação. Sabe qual é o nosso erro? Nós olhamos para o nosso nariz. Nós olhamos meramente, sabe, retardadamente, muitas vezes até, a uma distância que esse olho natural pode chegar. E se você não se esforçar, você não vai ver nada. Mas quando Deus está falando, Ele está falando da tua fé, de você ser um visionário, olhar pela fé, não aquilo que você está vivendo, mas aquilo que Deus prometeu, que vai chegar e que vai acontecer. E Miqueias estava olhando e alertando aquele povo, por isso que ele declarou com essa ousadia, eu vou orar para o meu Deus, e Ele vai ouvir a minha oração, porque ele tinha fé suficiente para ele e para trazer a bênção sobre aquelas pessoas, que eram também pessoas que estavam atravessando situações de depressão, e naquela época eram outras palavras, opressão, muitas vezes até carência, né, de ter uma ajuda, e também dentro dessa depressão, dessa opressão, vamos por assim, naquela época, porque eu acredito que a depressão não era ainda caracterizada na época, dentro dessa opressão, eles tinham ansiedade, que não sabiam lidar. E eu aqui, como serva do Senhor, pastora Marina da Igreja Apostólica Remanescente de Cristo, estou te dando para você a receita daquilo que você tem que fazer para mudar a tua conduta, para mudar a tua vida e você fazer dos teus dias que você passará por lutas, terá que trabalhar, vencer, ganhar o teu dinheiro dignamente, deixar de mentir, enganar,
pedir perdão, liberar perdão, mas você será vencedor. Porque esse medo que Josafá sentiu, e Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, seja o desejo do teu coração nesta noite. Nós estamos quase encerrando o mês de fevereiro. Um mês difícil para todos nós, um mês onde nós vimos tantas coisas ruins acontecerem e outras que virão ainda. Mas nós queremos, determinar nesta noite, nesse momento de reflexão, que nós confiamos num Deus, que da mesma forma que ele fez com Josafá, que ele fez com o profeta Miqueias, ele vai fazer comigo e vai fazer com você. Que você possa entender, essa doença aí não é para a morte, essa doença é para a libertação, é para você se chegar ao trono, é para você se chegar perto de Deus. Essa separação foi falta, de prudência, de você buscar a Deus antes de tomar uma decisão. Talvez essa sociedade que não deu certo foi falta de conduta, de caráter, muitas vezes de você se posicionar, muitas vezes até no silêncio, para poder entender o que estava acontecendo. Mas num momento tão repentino, você falou algo e veio tudo a perecer. O Senhor está dizendo nessa noite, eu tenho para você um novo tempo. E você verá, se você buscar de todo o coração, como esse rei fez, trazendo duas nações, se ajoelhando, buscando a Deus, se prostrando e trazendo toda a honra, toda a glória, todo o poder. Porque na mão de Deus está a força, está o poder sobre a minha vida, sobre a tua vida, da tua família. Se você pegar algo na tua mão e você apertar, vai vazar pelos teus dedos. Você não tem poder para nada. Nada. Nenhuma posição financeira, nem graduação, formação, poderá mudar a nossa história, a não ser Deus. Eu espero que o Senhor esteja falando com você nessa noite. Que você reflita e que você possa fazer desse dia aqui uma mudança radical na tua vida. Eu tenho certeza que Deus abençoará. E se você puder, compartilhe essa live para outras pessoas que você sabe que estão depressivas, que estão amarguradas. Quando eu falei dos animaizinhos, eu passei um processo muito grande com um animalzinho meu de depressão. E atingiu toda a parte dela de epiderme, dos pelos. E eu pude ver com as mudanças, com algumas mudanças que tivemos que fazer, em questão de dias. Toda essa situação foi mudada na vida do meu animalzinho. Mas sabe de uma coisa? Aquele animalzinho depende de mim. Porque ele não tem voz própria. Ela dependia, era uma cachorrinha, ela dependia da minha determinação. Ela dependia da minha posição. E eu me colocando naquela situação, a situação foi revertida. Agora você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você que não conhece nem a Bíblia ainda, que tem a chance de ouvir essa palavra hoje, você tem a oportunidade de ter o poder de decisão e resolver escolher o melhor. Eu gostaria de orar com você e ter a certeza que essa palavra vai trazer muita diferença daqui para frente. Pai, eu te agradeço por este momento de reflexão e eu tenho certeza que o Senhor está alcançando vidas, pessoas. Então fale com elas, que haja cura, que haja liberação de perdão, que toda essa decisão, muitas vezes até de largar e ir embora, deixar tudo para trás, Senhor, que o Senhor possa mudar a esperança dessas vidas, Pai. Por onde este vídeo passar, que o teu amado Espírito Santo possa conduzi-los a enxergar, a se render aos teus pés e trazer o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Tudo isso eu te peço no nome do teu Filho amado e no nome dele eu agradeço. Que você tenha uma noite linda, o início de semana abençoado, debaixo dessa graça poderosa de Deus que está com você aí. Está aí agora, acredite, Deus te ama, nunca te deixou e não vai te abandonar. Que você fique nesta paz, nesta noite. Shalom Adonai.